E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um livro incrível chamado A Arte de Fazer Perguntas, do Warren Burger. A ideia aqui é descobrir como uma coisa tão simples, o ato de questionar, pode ser, na verdade, a ferramenta mais poderosa que existe para inovar, seja na nossa vida pessoal ou lá no trabalho. Pensa aí, rapidinho. Qual foi a última vez que uma pergunta, não uma resposta, mas uma pergunta, mudou tudo? Uma pergunta que abriu uma porta que parecia fechada, que desafiou uma certeza que a gente tinha ou que simplesmente fez a gente enxergar o mundo de um jeito totalmente novo. É exatamente esse poder que a gente vai explorar hoje. Para a gente entender o tamanho desse poder, nada melhor que uma boa história, né? E essa aqui ilustra perfeitamente nosso ponto. Como uma única pergunta que nasceu da frustração foi o pontapé inicial para uma verdadeira revolução. Vamos voltar no tempo, lá para 1976. Imagina só o cenário. Van Phillips, um cara jovem, cheio de vida, atleta, e que de repente, num acidente, tem a vida virada de cabeça para baixo. Ele perde uma perna. Esse é o começo da nossa jornada. E aí, o que a tecnologia da época tinha para oferecer para ele? Bom, era uma prótese bem rudimentar, sabe? Pesada, desconfortável. Na prática, limitava muito mais do que ajudava. Era o que tinha. A grande questão era: será que ele deveria simplesmente aceitar essa realidade e pronto? E aqui que a história vira. Em vez de se conformar, de aceitar, o Van Phillips fez uma coisa que mudou tudo. Ele questionou. No meio daquela frustração toda, nasceu a pergunta: ué, por que não dá para fazer uma prótese melhor? Parece simples, né? Mas essa pergunta foi o motor que o levou a criar uma solução que literalmente mudaria a vida de milhões de pessoas. Essa história do Phillips é sensacional, sério. Mas ela também joga uma pergunta no nosso colo. Se questionar é tão poderoso assim, por que a gente, em algum momento da vida, simplesmente para de fazer isso? O que acontece com aquela nossa curiosidade de criança? Aquela vontade de perguntar por quê para tudo? Olha só esse número. É de cair o queixo. 40 mil. 40 mil. Essa é a média de perguntas que uma criança faz entre os 2 e os 5 anos de idade. É uma verdadeira metralhadora de curiosidade. A gente nasce cientista, querendo entender cada pedacinho do mundo. Mas para onde vai tudo isso? Pois é, a gente passa por uma transformação radical. Na infância, a gente vive num mundo de perguntas, explorando tudo, sem medo algum. Aí, a gente cresce e entra no mundo das respostas. E nesse mundo, o que importa é ser eficiente, ter a resposta certa na ponta da língua. Fazer pergunta e pode até parecer que a gente não sabe das coisas, um sinal de fraqueza. Então, o que é que apaga essa chama? Bom, os suspeitos são bem conhecidos, né? Primeiro, o sistema de ensino, que muitas vezes recompensa quem decora a resposta e não quem faz a pergunta inteligente. Depois, no ambiente de trabalho, a pressão é para entregar rápido e não para explorar novas ideias. E por baixo disso tudo, tem aquele medinho universal, sabe? O medo de fazer a pergunta boba na reunião e todo mundo olhar estranho. Mas, a notícia boa é que isso tem conserto. Não é um superpoder que a gente perde para sempre. O autor, Warren Burger, mostra que dá para reaprender a arte de perguntar. Ele nos dá, uma caixa de ferramentas para a gente reacender essa curiosidade e começar a inovar de verdade. E a grande sacada está nessa sequência aqui. Por que, esse e como? Parece simples, né? Mas a simplicidade engana. Isso aqui é basicamente um mapa para sair de um problema e chegar numa solução genial. Vamos dar uma olhada em cada etapa. O primeiro passo é sempre o porquê. Foi exatamente o que o Van Phillips fez. É hora de olhar para a realidade e desafiar. Por que as coisas são assim? Era a fase de investigar, de cavar fundo para achar a raiz do problema, em vez de só ficar tapando o buraco. Ok, entendeu o problema? Agora vem a parte mais divertida. O IC. Aqui a imaginação voa solta. E se a gente fizesse o completo oposto do que todo mundo faz? E se a gente usasse uma tecnologia de outra área para resolver isso? É aqui que nascem as ideias mais malucas e muitas vezes as mais brilhantes. E por fim, a gente bota o pé no chão com o como, porque a ideia boa só no papel não vale nada, né? Aqui é hora da ação. Como a gente constrói um protótipo disso? Como a gente pode testar para ver se funciona de verdade? É hora de transformar o que era só imaginação em algo concreto, real. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. As perguntas não são só palavras, elas são um motor. É o que faz o nosso cérebro sair do lugar, buscar, explorar e finalmente descobrir. Beleza, a teoria é ótima, mas como é que a gente usa isso no nosso dia a dia, na vida real?
Vamos levar isso para a prática. Pensa aí em alguma coisa que te incomoda, no trabalho, na comunidade, na vida pessoal, em qualquer lugar. Qual é a pergunta por quê, e se ou como que você poderia fazer hoje? Aliás, deixa essa pergunta aqui nos comentários. A gente ia adorar saber o que está passando pela cabeça de vocês. E claro, se essa conversa aqui fez sentido, já sabe, né? Deixa aquele like, segue o canal Pneuma BR e ativa o sininho para não perder as próximas. No fim das contas, a grande sacada é esta. A inovação de verdade não nasce de uma resposta pronta, mas sim de uma boa pergunta. É um processo. Começa com o porquê para entender, voa com o e se para criar e aterriza com como para realizar. É um ciclo que qualquer um de nós pode aplicar. E para fechar, fica aqui uma provocação. A gente vive numa era onde as respostas estão em todo lugar, a um clique de distância. Mas com tanta informação disponível, o verdadeiro desafio mudou. A questão é, a gente está fazendo as perguntas que realmente importam? Pensa nisso. Valeu e até a próxima.